Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Faz tempo que a gente não bate um papo, né? Pois bem, vamos conversar um pouquinho? Porque a gente pode abrir mão de muita coisa, mas da nossa capacidade da gente conversar, se comunicar, isso a gente não abre mão. Pode nem ser uma aula presencial, mas uma aula online já aquieta o nosso coração, né? Espero que a luz esteja boa. Estamos testando, né? A gente continua tentando novas modalidades. A Cibele fez um vídeo muito legal com uma nova plataforma do Zoom, e aí a gente vai começar a testar também. Quem sabe a gente, nossa próxima aula, a gente consiga. Se você já tem o Zoom baixado, né, o aplicativo Zoom no seu computador, ótimo, vai facilitar bastante. Bom, mas o importante que eu vim conversar com vocês é que eu estou com saudade, a gente está tentando conversar um pouquinho, e nesse tempo todo de pandemia, né, a gente veio conversar um pouquinho sobre resiliência. Palavra linda, pois é. O que seria resiliência, hein? Essa palavra virou palavra da moda na pandemia, né? Ou até no pós-pandemia. Mas o que seria efetivamente resiliência? Bora lá? Vamos tentar? Então vamos lá. Tá dando Vamos experimentar. Vamos tentar compartilhar a tela. Ok. Resiliência. Como eu falei, parece uma palavra que virou moda, mas vamos entender um pouquinho o que significa isso nesse atual contexto e o quanto é efetivamente importante a gente trabalhar isso dentro da gente. Para quem não lembra, a gente já comentou em aula, mas para quem não lembra, resiliência é um termo que vem lá das nossas aulas de física, né? As aulas de física com certeza abordam esse tema. Por quê? Porque está relacionado a uma propriedade que os corpos têm de voltar à sua forma original. Então, por exemplo, se eu tenho uma mola e eu amasso, aperto essa mola até o final, quando eu solto, essa mola tem a capacidade de voltar à situação anterior. Então, assim, eu coloquei até aqui no slide uma fotografia de um pedacinho aí de uma borrachinha, né? Onde a gente aperta, 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 e a hora que a gente solta, volta à situação anterior. E o que isso tem a ver com comportamento humano, gente? O que é exatamente essa propriedade de se voltar a uma situação anterior tem a ver com comportamento humano? Pois bem, na psicologia, a resiliência é a capacidade que a gente tem de lidar com os problemas, de se adaptar às mudanças, de superar desafios, superar obstáculos, encontrando as formas mais inventivas, as soluções efetivas para enfrentar ou até superar os nossos problemas. Agora começa a fazer sentido, né? Pois bem, em plena crise que a gente está passando, a gente está começando a testar algumas capacidades nossas. Quais, Thelma? Quais capacidades? Sua criatividade, concordam? Quem é que não está testando a sua criatividade diante dessa bagunça que virou esse mundo? E outra, resiliência é uma capacidade que todos nós temos. E a gente está começando a testá-la efetivamente no nosso dia a dia. Nos tempos de pandemia, de distanciamento social e desse confinamento, isolamento mesmo, a gente vai tendo tempo para pensar, tempo para passear pelo passado, tempo para refletir e tempo para começar a perceber melhor o que está se passando com você.
E olha que coisa boa, gente. Outro dia eu fui conversar com uma pessoa e ela falou assim, perguntou o que eu fazia e o que eu não fazia. Eu falei que dentro das minhas atividades eu trabalhava com a faculdade da terceira idade. Primeira pergunta que se faz, o que você ensina? Eu falo, eu não ensino nada. Eu aprendo muita coisa e eu ajudo a pessoa a despertar talentos e habilidades que ela tem dentro de si. A pessoa ficou quieta, pensando e falou assim: puxa, deve ser interessante. Foi isso que ela falou. Mas vamos voltar aqui. A gente não está no mesmo barco. Isso já está mais do que provado, né? A gente não está no mesmo barco. A gente está numa mesma tempestade, com dias cinzas, dias turbulentos, mas a gente não está no mesmo barco. Algumas pessoas estão passando por essa tempestade de um modo até um pouco mais confortável que outras, mas estamos todos na mesma tempestade, ok? Pois bem, então a gente fala que dentro desse cenário cada vez mais desafiador, a resiliência tem a ver com o fazer o melhor dentro do contexto. E o que é fazer o meu melhor? Fazer o que é possível. Gente, a nossa autocrítica, a grande maioria das pessoas, a autocrítica está lá em cima. Estou errada? Pois é. Neste contexto, resiliência tem a ver a fazer o seu melhor dentro desse cenário. Então, quando a gente fala dentro desse cenário, a gente não pode nunca esquecer, nós nunca passamos por isso. Estamos todos aprendendo. Então, você vai tentar fazer o seu melhor dentro desse universo e parar de se cobrar tanto. Ah, eu não me cobro. Será? Pense um pouquinho. Acho que sim, acho que se cobra sim. A gente então pode dizer que resiliência é a forma que você tem de reagir diante disso tudo. É como você anda enfrentando as mais variadas sensações, situações, por mais simples que sejam. Como que você anda enfrentando o fato de precisar sair de casa? Como você está enfrentando a situação que de repente precisa tomar uma outra atitude, precisa tomar uma atitude real diante de alguma coisa. E isso, gente, vai variar de pessoa para pessoa. A gente está ligando muito para os alunos, né? E aí a gente pergunta, como é que você está lidando com esse dia a dia? Alguns estão lidando bem, outros têm apoio em casa, apoio dos filhos, mesmo que não morem com você. E outros estão com muito medo. Medo e o medo, gente, o medo paralisa. O medo é real, o medo é legítimo, mas cuidado, o medo paralisa. Vocês sabiam que eu estou fazendo um curso sobre inteligência emocional, bem legal, estou me reinventando para passar algumas coisas bem legais para vocês depois. Mas nesse curso, a facilitadora me trouxe um dado muito alarmante. Durante essa pandemia, o aumento de venda de antidepressivos foi de 30%. Gente, que coisa louca, né? Quem que não está ansioso? Fala para mim. Quem que está com sono super tranquilo? Quem que não está acordando pelo menos uma horinha à noite, né? Acordou e vai dormir de novo. Quem que não está, de repente, perdendo o sono? Pois é. Então, assim, a gente diz hoje que resiliência é a forma que você está encontrando de reagir diante de tudo isso. E isso está variando de pessoa para pessoa. E não tem nada de errado nisso. Então, vamos começar a perceber um pouquinho como é que está o seu movimento. A pandemia é um imenso desafio que a vida nos está impondo, certo?
Então, assim, não foi uma coisa que a gente foi preparado. Sabe aquela fábula A Cigarra e a Formiga? Onde a formiga, sabendo que vinha um inverno imenso pela frente, ela foi armazenando uma série de coisas dentro do formigueiro, ela foi se preparando, né, para o que vinha. Então, isso é uma história, é uma fábula bem legal, mas assim, gente, nós não tivemos tempo. Nós não tivemos tempo para nos preparar. Isso tudo pegou todo mundo de surpresa. Então, é natural que a gente está sofrendo com insegurança, com as oportunidades limitadas, com essas angústias. Tem gente que anda muito angustiado, e isso também é normal. Angústias individuais, mas muitas vezes angústias coletivas. Então, quando a gente começa a perceber todo esse movimento, a gente não pode esquecer de olhar para si mesmo, olhar para dentro de si e ver e observar como eu estou reagindo diante de tudo isso, né? Como será? Lidar com incerteza, lidar com a possibilidade de perdas econômicas, tudo isso tem feito uma grande confusão dentro da nossa cabeça. Isso é fato, isso está no jornal diariamente. Nós, professores, estamos lidando com isso na nossa cara, né? Por quê? Porque a gente perdeu alguns alunos, claro. Outros continuaram conosco e estão continuando até o final. Mas alguns alunos largaram, sem julgamentos, né? Mas como você lida com uma incerteza dessa? Com uma incerteza de um projeto de sucesso. Então, assim, tudo isso está testando a nós também, testando a nossa capacidade de nos reinventar. De quanto a resiliência nesse momento vai fazer diferença, não é? Então a gente começa a perceber que as pessoas estão reagindo das mais variadas formas. Somos os mais vulneráveis. Quando a gente fala que o nosso público é um público de terceira idade, de maioridade, enfim, seja o termo que for, todo mundo é conivente em falar que é um grupo vulnerável. Concordo, é um grupo vulnerável. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. O Alexandre Kalash, que é um grande estudioso da longevidade, é um dos maiores especialistas nesse assunto atualmente, ele diz com uma propriedade única: somos os mais vulneráveis, mas somos também os mais resilientes, porque todos nós já passamos por boas. Gente, olha para trás, olha a tua história. Quantas crises e crises todos nós já tivemos contabilizando no nosso histórico de vida, não é? Então, assim, igual a essa? Não, não, igual a essa não. Mas é uma capacidade que a gente foi desenvolvendo. A resiliência está dentro de cada um de nós. E a gente tem muito mais condições, apesar de sermos um público dos mais vulneráveis, o tal grupo de risco. Hoje eu assisti uma palestra da Ana Cláudia. Ana Cláudia é uma médica geriatra, eu gosto muito dela. Ela trabalha com cuidados paliativos. E ela falou uma coisa assim que falei, puxa, mas é isso, né? Faz todo sentido. Gente, grupo de risco somos todos nós. Sabe por quê? Porque a gente está vivo. Então, vamos seguir em frente, fazendo o melhor que a gente puder? Grupo de risco, todo mundo é. Estamos vivos. Esse é o grupo de risco. Então, bora lá. Tudo isso vai passar. Eu não sou profeta, mas eu tenho dentro de mim algo que me diz que vai passar, como você também tem. Você também acredita. Então está na hora da gente testar realmente o quanto a gente acredita nisso. A gente não tem uma fé imensa dentro de nós? Pois é, mas vai passar. Tenha fé, vai passar.
Esse distanciamento neste momento é necessário, gente. Olha lá, quando foi o nosso último grande encontro? Quem lembra? Lá na FAT. Nosso último grande encontro foi na semana do dia 13 de março, né? Se eu não me engano, dia 12 de março, eu estou sem calendário aqui, não dá para ver, mas se eu não me engano, a gente teve um grande evento, e um evento no auditório, um evento musical. Quem que ia imaginar tudo isso, não é? Então, assim, gente, faz tempo. O pior já passou. Vamos acreditar nisso? Daqui a pouco a gente está junto de novo. Daqui a pouco a gente está rindo, a gente está se abraçando, a gente está curtindo, passeando. Hoje a gente está fazendo muita coisa de uma maneira diferente. Não tem certo nem errado, são maneiras diferentes. Nós estamos nos reinventando. Hoje de manhã, no jornal, não sei se alguém viu, passou uma festa de criança feita num estacionamento de um buffet infantil em São Paulo. As pessoas estão se reinventando. Quem sabe a gente também se reinventa em algum momento, em algumas oportunidades, não é? Então, assim, essa semana passou uma visita cultural monitorada no, no Teatro Municipal de São Paulo. Olha que legal, né? Então, assim, a nossa resistência também em utilizar as redes sociais, ela tem que ser minimizada. Ai, não gosto disso. É mais fácil não gostar e deixar de lado. Gente, quem imaginava, por exemplo, você tinha um celular na sua mão? Você tem um computador na sua mão, não é só um celular. Quem que imaginava tanta mudança e você não se adaptou? Uns mais rápido, outros nem tanto, mas todo mundo foi se adaptando. Então, quando a gente fala de plataformas digitais novas, pensem, é só uma questão de adaptação. Então, a gente fez um experimento com os nossos queridos girassóis, né? E deu muito certo. Teve gente que não conseguiu, mas foi a primeira vez. Vamos testar outras aulas. Quem sabe a gente consiga fazer esse encontro ser um pouco mais próximo. Topam? Se você já tem uma plataforma instalada, dá um alô para a gente. A nossa próxima aula, eu quero ver se eu faço isso online. Olha lá, desafio para você, desafio para mim. Vamos tentar. Vocês pensam que é fácil gravar? Não é. Não é, mas a gente tenta. Eu estou aqui, eu estou com 2 abajures do meu lado. Abajur, peguei lá do quarto da minha mãe, ou do meu quarto. Por quê? Porque a luz está ruim. Hoje está um dia nublado. Eu não tenho um estúdio dentro de casa, né? Eu estou dentro do meu quarto. Mas a gente se vira, porque o importante é esse contato, tá certo? Então, esse distanciamento social está sendo necessário, claro, mas a grande maioria, ó, nosso tempo já passou. Gente, quanto tempo a gente está nessa? Abril, maio, junho, julho, agosto, ó, 5 meses já, né? Daqui a pouco a gente está de volta. Vamos ter fé. E aí a gente fala, depois que tudo isso passar, a gente vai se reerguer. E se a gente aprendeu a ser resiliente de verdade, a gente vai pensar muito melhor nos nossos propósitos, nos nossos valores, enquanto a nossa vida é preciosa, não é? É preciosa demais. Vai passar. Mas enquanto isso, enquanto não passa, posso deixar um recado? Vamos lá. Não se cobra tanto. Não reclama tanto. Não se preocupe tanto em deixar sua casa impecável. Use as coisas que você guardou. Usa aquela louça linda. Põe uma mesa bem feita no jantar. Comemora a vida. Usa aquela taça de cristal que você só usa em ocasiões especiais. Ocasião especial é hoje que você está vivo.
Hum? Passa o seu melhor perfume, aquele perfume que você gosta tanto. Toma aquele banho caprichado, passa um batom dentro de casa, por que não? Por que não? Faz a barba. Gente, corta o cabelo, faz alguma coisa diferente. Por quê? Você merece. Você merece. Para que a gente precisa esperar a hora de dormir para rezar? Por que não liga agora se você está com vontade? Por que você não perdoa agora se você gostaria de perdoar? A gente está aqui na Terra para aprender. Somos grandes aprendizes. E esta é uma grande oportunidade que o universo está nos dando. Então, aproveita, tá bom? Sejamos pessoas melhores. Demonstre amor. Viva mais. Dê mais risada. Mesmo diante da situação difícil. Encontre um motivo para dar um pouco de risada. Distraia sua mente de um modo positivo. Escreve um diário, escreve, porque daqui a pouco você está esquecendo tudo que passou. Desenha, pinta, borda, medite, dance, cante. Gente, eu estou fazendo meditação. 6 horas da manhã, eu estou amando. É engraçado que eu não preciso nem colocar relógio para despertar. E está sendo muito bom. Aproveita, experimenta. Por que não? Exercite-se. Dieta, óbvio, né? Óbvio. Mais equilibrada, mais balanceada, comendo comida de verdade. Leia. Olha que oportunidade boa. Reserve um tempo para descansar. Amanhã é feriado. Reserve um tempo para descansar. Mas mantenha, principalmente, uma atitude positiva. Isso faz muita diferença. E o resto, deixa o resto nas mãos de Deus, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi um recado para essa semana, ok? Fiquem bem, um beijo e até mais. Tchau, tchau. Agora vamos interromper, pausar.